Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre diversas lutas do UFC que estão chegando, tá? Muitas lutas nesse mês de abril e algumas ali um pouquinho mais pra frente, mas que são bem interessantes. E inclusive, no vídeo de ontem eu falei sobre Carlos Prates e Ian Gary. Tá, eu dei minha opinião, fiz um vídeo que dá bastante trabalho, inclusive, se você não assistiu, volta lá para assistir, fiz a minha análise ali, dei minha opinião, e aqui eu vou trazer, inclusive, quem que é o favorito já, segundo as bolsas. Lembrando que isso pode mudar, né? Tem luta que um cara começa como favorito, às vezes empata, ou não, às vezes chega na hora da luta e até inverte, mas eu achei que o Carlos Prates ia aparecer como favorito, mesmo não concordando, e eu estava errado. Tá, o Carlos Prates apareceu como azarão, mas eu já vou chegar lá, já vou falar o valor e tal para vocês terem uma ideia de proporção. Mas vamos na ordem, tá, das datas. Dia 13 de abril, a gente vai ter ali o Diego Lopes contra o Alexander Volkanovski valendo o cinturão. Tá, uma luta muito importante para o Diego, ele tem a oportunidade aí de enfrentar um nome excelente, um ex-campeão, de se tornar campeão, enfim, uma luta realmente muito importante, mas eu concordo aqui com as bolsas, tá? O Volkanovski aparece como favorito, eu acho que realmente ele é favorito. A média ali tá 1,68, 1,70, lembrando, isso vai variando ali, mas é só pra gente ter uma ideia de proporção, tá? Cerca de 1,70 ali pro Volkanovski, cerca de 2,20, 2,25 para o Diego Lopes. Ou seja, o Diego Lopes é azarão, mas não é nada exagerado, e eu concordo com o favoritismo do Volkanovski e até com a proporção aqui, tá? Eu acho que ele realmente é um cara forte, é um cara muito acostumado a lutar 5 rounds, um cardio muito bom, uma trocação muito boa. Claro, sofreu derrotas, não tá mais na mesma fase, nocaute, enfim, tudo isso pesa, claro, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o Diego não pegou o mesmo calibre de adversários que o Volkanovski, né? Então, uma coisa é você não ter resultados tão positivos ou deixar de ter resultados positivos pegando os caras que estão lá no topo. E outra é você ter resultados avassaladores, mas contra nomes que não estão lá no topo. Lembrando que o Diego, inclusive, tem derrotas também para caras que não chegaram lá onde o Volkanovski também chegou. Então, é aquilo, a gente tem que tentar separar. Eu torço muito pro Diego, muito mais até pro Diego do que pro próprio Volkanovski, mas eu tento não deixar isso me cegar, né? Então, o Diego Lopes tropeçou contra caras ali logo que ele chegou. Tudo bem, foi em cima da hora, não sei o quê, mas enfim, é derrota, né? E o Volkanovski também, a gente tem que ponderar que ele era o primeiro do ranking peso por peso até esses dias, né? Então, eu acho sim que existe um certo equilíbrio, não acho que o Diego Lopes é muito azarão, mas, como eu falei, concordo com a proporção aqui, tá? Então, o Diego tem uma chance, né, importante ali de vencer, torço muito por isso, mas não dá para negar que o Volkanovski tem um pouco mais de chance aí de vencer, tá? Aí a gente tem o Michael Chandler e o Paddy Pimblett, né? O Paddy Pimblett como favorito, tá ali 1,65, 1,60, o Chandler ali 2,30, 2,35, ou seja, o Chandler é um pouquinho mais azarão do que o Diego Lopes contra o Volkanovski. E aqui, cara, eu acho que deveria estar mais parelho, tá? Eu entendo que a galera não gosta muito do Michael Chandler, por vários motivos, seja por ficar tentando trapacear ali contra o Charles, que eu também achei ridículo, ou por não ficar tão ativo, ou por ter um monte de derrota e ainda tá ali, enfim, tem trocentos motivos, mas, cara, eu acho ainda que o Chandler é muito perigoso, ainda mais no começo da luta, tá? É um cara nocauteador, é um cara mais baixinho ali, então não sei se é tão fácil pro Pimblett, se quiser derrubar, derrubar. Claro, o Pimblett tá com uma idade melhor, né? Enfim, eu acho que até daria pra considerar ele favorito, mas, cara, eu acho que seria bem pouca coisa, tá? No máximo ali, sei lá, 55%. Então, eu acho que para mim, eu chutaria ali que a cotação ideal seria 1,85 para um lado e 1,85 para o outro, né? Que é aquele 50-50 ali, tá? Ou no máximo o Pimblett um pouquinho favorito. Eu acho que o Chandler a 2,30, não sei. Eu não concordo muito não, mas é aquilo, né? É pouca coisa, é detalhe, né? Aqui eu tô procurando pelo em ovo, né? Porque não é uma grande diferença. Agora na próxima, o Patrício Freire, o Pitbull, chegando no UFC contra o Yair Rodrigues. O Yair Rodrigues tá aparecendo ali com 1,49, 1,50. Lembrando que eu vou fazer vídeo de pré-evento para esses cards e as cotações variam, então a gente pode ver isso diferente, tá? Aqui eu tô só batendo um papo com vocês e trazendo a minha ideia aqui das proporções, enfim, se tá certo ou errado. O Yair Rodrigues tá como favorito, cerca de 1,50. O Patrício Freire aí, o Pitbull, 2,70, 2,60, até 2,50. Aqui eu também tô igual a luta do Pimblett, tá? Eu acho que seria mais apertado que isso. Eu entendo o que a galera vai falar. O Patrício Pitbull não estava no UFC, não é nível do UFC, porque o Bellator, blá blá blá. E o Yair Rodrigues é um cara muito bom, do topo do UFC. E eu
Concordo em partes, tá? Realmente o nível do UFC, para mim, é mais alto que qualquer evento do mundo. O Yair Rodrigues está realmente no topo do maior evento. Só que o Patrício Pitbull, ele não era só o melhor do Bellator, mas o Bellator é fraco. Tipo assim, cara, tinham caras bons lá, a gente tem que ser justo também. E o Patrício Pitbull não só era bom lá, ele era o cara que sobrava lá, tá? Então, aquilo para mim, o nível que ele foi lá, tão acima, né? Da maioria, prova de que ele realmente era um nível de UFC, né? Ele é um nível UFC que estava no Bellator. Então eu acredito que, por mais que tenha nervosismo, idade, enfim, um monte de questão ali, eu ainda acho que poderia estar um pouco mais apertado, tá? Eu acho que 2,60, 2,70 para o Pitbull é uma cotação alta. Inclusive, eu já antecipo aqui, né? O evento acontece só semana que vem, mas se a cotação se mantiver essa, eu vou facilmente de Patrício Pitbull, apesar de novo, até poder achar o Yair Rodrigues favorito, cara, pode até ser, mas uma cotação dessa para um lutador desse, eu, sei lá, eu não consigo deixar passar não, mas enfim, comente sua opinião aqui embaixo. Na próxima, o Bryce Mitchell com o Jean Silva, o óbvio, né, Jean Silva ali pagando 1,30 e o Bryce Mitchell 3,70 mais ou menos. Aqui, cara, eu até entendo porque foi o que eu falei no vídeo, né? O Bryce Mitchell tem os seus perigos, tá? Mas normalmente ali, né, o que deve acontecer é o Bryce Mitchell realmente acabar, enfim, cedendo logo na trocação e teoricamente não conseguindo impor o jogo dele, porque o Jean Silva não é besta, sabe o que o Bryce Mitchell vai tentar fazer, grudar e tal, e como o Jean Silva é um cara que se impõe demais, assusta os caras, é provável que o Bryce Mitchell realmente não impeça esse jogo dele, então eu acho que o Jean Silva é favorito sim. Talvez o Bryce Mitchell podia pagar um pouco menos, né? Quase R$ 4. Talvez seja um exagero também. Acho que uns R$ 3 redondo tava de bom tamanho, né? Ou seja, ainda azarão. Mas quase 4, sei lá. Acho que assim, eu falo nesses detalhes assim de tentar ajustar uma cotação, porque você tem que pensar que existe os profissionais que trabalham para as bolsas pelo mundo que fazem esse cálculo, tá? Então, quando o cara coloca uma cotação muito alta, mas às vezes não era para ser tão alta, o cara tá errando nesse cálculo e cada centavo aqui importa, né? Então eu faço a brincadeira aqui como se eu fosse projetar o número, porque se dá uma zebra, por exemplo, quanto menos zebra o cara fosse, melhor para casa, né? Então eu tento ponderar de acordo com a minha possibilidade. Então eu acho que o Bryce Mitchell, sim, é azarão, mas eu tô mais para R$ 3 do que para R$ 4, tá? Mas eu quero também, de novo, saber a opinião de vocês. Vamos aqui agora para Carlos Prates e Ian Gary, tá? A gente tem aqui o Ian Gary, para minha surpresa, aparecendo como o favorito, tá? Não muito, quase nada, na verdade. Tá com 1,72 ali, o Carlos Prates com R$ 2,05, R$ 2,08. Então é uma luta bem apertada, mas o Ian Gary aparecendo como favorito. Eu achava, tá, que os oddmakers aí pelo mundo colocariam o Carlos Prates como favorito, mas não. Talvez eles tenham tido o mesmo raciocínio que eu, que foi o que eu falei no vídeo, expliquei bastante ali no detalhe, mas basicamente o nível, né, de adversário mais recente que o Ian Gary pegou, o que dá mais material pra gente dar uma olhada, e o Carlos Prates tem seus bônus, os seus nocautes, é completamente impressionante, mas de novo, quando você tenta olhar friamente ali, talvez não tenha tanto material para a gente ter uma certeza que em uma luta de 5 rounds contra um cara que é bem diferente dos outros adversários, ele vai ter o mesmo resultado. Claro que ele pode ter, nocautear, ganhar bônus e tudo, eu vou achar bem legal, não tem problema nenhum com isso, porque afinal de contas eu torço por ele, mas não é o natural, né? Não é o natural, a gente tem uma dúvida, né? E claro, ela vai ser esclarecida na hora da luta, mas acho que por conta dessa dúvida, né? 5 rounds, o estilo ali do Ian Gary, é um cara que na trocação se vira bem, bem evasivo e tal, enfim, então por vários outros motivos que eu falei lá no vídeo, eu vejo um sentido de um leve favoritismo para o Ian Gary e, curiosamente, né, eu fiz o vídeo antes de ter as cotações, porque saiu agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, bateu certinho com o que eu falei, né? Eu achei engraçado, porque geralmente eu não bato muito não com o que as bolsas colocam, né? Mas vamos aqui para as duas últimas lutas, tá? Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley, que é só dia 8 de junho, tá longe, mas eu já quero trazer, porque se mudar a cotação a gente vai saber. O Merab tá ali 1,34, 1,40, né? O Sean O'Malley 3,25, R$ 3. Aqui eu concordo perfeitamente, por mais que o Sean O'Malley fale que tá numa nova versão, mais rápido, melhor, porque agora eu vou ganhar, porque bababá, não tem como, tá? Pra mim o Merab é favorito, eu acho que a proporção é essa mesmo, tá? Acho que ali os R$ 3, 3,20 ali faz sentido, então não tenho nem o que
corrigir aqui, tá? Eu concordo 100%. E concordo 100% com a outra luta desse mesmo card, que é Kayla Harrison contra Juliana Penha. Juliana Penha extremamente azarona, mesmo sendo campeã. Ela paga em alguns lugares de R$4,70, R$5, R$5,20, R$5,30. Então realmente tá muito azarona, né? A Kayla Harrison com seus 1,15, 1,17 ali. E, cara, é muita coisa uma campeã ser tão azarona, mas aqui eu concordo com as bolsas e concordo com a proporção. Não estou dizendo que a Juliana Penha é a pior lutadora do mundo, não é isso. É que a Kayla Harrison é melhor e tem mais jogo realmente para conseguir ali se tornar campeã, tá? Então, claro, a luta é luta, velho clichê, a Kayla Harrison pode às vezes não ter uma boa performance, pode ter problema na perda de peso, ou pode simplesmente cometer um erro ali, né? E às vezes a Juliana Penha capitalizar. A Juliana Penha venceu a Amanda Nunes, né? Então, assim, ela já fez o mais difícil, na minha opinião, que era vencer a Amanda Nunes, tá? Aquela Harrison, na minha opinião, é mais fácil para a Juliana Penha vencer do que era a Amanda. E ela conseguiu vencer. Mas será que 2 raios caem no mesmo lugar? Eu acho que não. Tá? Então, eu acho que aquela Harrison deve vencer, mas aqui é o que eu sempre falo. Quando tem um azarão tão grande assim, eu gosto de botar um troquinho ali. Então, o meu troquinho na Juliana Penha vai estar lá, porque vai que ela ganha e eu gosto de brincar desse jeito, né? Nas lives, inclusive, vocês sabem, inclusive talvez eu esteja em live nesse evento e vocês vão ver eu fazendo isso ao vivo. Mas, é claro, se você me perguntar aqui, não, eu não quero saber de aposta, da cotação do número, eu quero saber da sua opinião. Quem ganha? Palpite. Palpite é aquela Harrison com o pé nas costas, assim como as bolsas mostram. Mas enfim, esses são alguns dos favoritismos de lutas importantes que estão chegando. Trouxe para vocês aqui de uma maneira preliminar e dando a minha opinião em cada uma das lutas. E eu quero saber o que vocês acham. Comentem aqui embaixo. Vocês se surpreenderam assim como eu, com o Ian Garry realmente aparecendo como favorito contra o Carlos Prates? Comenta aqui, comenta tudo aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!